Isso pode ser um divisor de águas no que diz respeito à educação dos nossos filhos. O que nós iremos falar hoje é sobre a memória implícita versus a memória explícita. Mas antes, eu quero te convidar, se você não é inscrito, se inscreva, curta, comenta, compartilha. Tudo isso ajuda o nosso canal a crescer e ajuda o YouTube a entender que o nosso canal tem um conteúdo no mínimo relevante e entregue para outras pessoas, certo? Desde já eu te agradeço, para você é uma ação muito simples e para nós significa muito. Mas bora pro vídeo. Memória implícita e explícita. Quantas e quantas vezes você, papai, que passou alguma situação com seus filhos e que os seus filhos fizeram algo que simplesmente eles não conseguem explicar? Isso acontece muito comigo, principalmente com o Noah, que já tem um pouco mais de consciência. Muitas das coisas que o Noah faz, eu pergunto para ele, filho, por que você fez isso? Ele simplesmente vem com uma resposta simples e padrão, automática. Não sei. Ele responde isso sinceramente do coração. Antes, eu achava que era apenas uma resposta padrão, decorada, para ele fugir da conversa. Mas não. Recentemente eu entendi que isso tem uma relação com o tipo de memória relacionada àquela ação específica. No final de semana, nós fomos tirar uma foto em família. No quintal de casa, dentro de casa, enfim. Nós estávamos ali na grama e eu pedi com que o Noah subisse nos meus ombros para a gente tirar uma foto diferente, né? A Liz prontamente foi. Sem problema nenhum, ela já se prontificou, subiu no meu ombro, segurei ela pelas mãozinhas e eu pedi com que o Noah fizesse o mesmo. A diferença é que o Noah, no momento em que eu pedi para ele subir no meu ombro, ele já sentiu medo, muito medo, anseio, receio. Ele não conseguiu subir de imediato nos meus ombros. Com um pouquinho de insistência, ele ainda ficou com as pernas encolhidas no meu ombro. Detalhe, eu estava sentado. Então o Noah ele não estava muito mais do que 1 metro de altura do chão. O detalhe curioso é que durante muito tempo eu pensava que o Noah ele tinha medo de altura. Mas se eu comparar a ação dele deste final de semana com as ações que ele fazia, por exemplo, praticando o parkour, isso não bate, não coincide, isso não confere uma coisa com a outra. Veja, no parkour, dentre os exercícios, tem algumas caixas e uma das caixas que o Noah subia nela, ela tinha pelo menos 2 metros de altura. O Noah escalava e subia aquela caixa e lá de cima ele pulava no colchão. Então, não é exatamente medo de altura. Eu estava sentado e ele estava com medo de subir no meu ombro. Lendo um pouco sobre o cérebro da criança, eu aprendi essas duas expressões, que é a mente implícita versus a mente explícita. Vamos tentar explicar sobre isso, porque aí tem relação com o acontecimento do Noah. A mente implícita, ou melhor, a memória implícita, é aquela que você simplesmente não precisa pensar, ou melhor, trazer para a consciência que você está pensando. Por exemplo, quando você anda, quando eu ando, a gente não para pensar que está andando. Aquilo meio que está implícito nas nossas ações, no nosso cérebro, no automático. A ciência vai dizer que 40% em média do nosso cérebro ele trabalha no automático. Então, a memória implícita é aquela que você faz as coisas que você faz sem a necessidade de pensar que está fazendo. Diferente, por exemplo, quando você vai fazer uma receita de bolo. Digamos que você não tenha o costume, mas você conhece a receita. Como você não faz aquilo no seu dia a dia, você precisa vasculhar a sua memória e trazer aquilo para o seu consciente. Diferente do que a gente muitas vezes pensa que a memória é uma caixinha com várias memoriazinhas ali, a gente procura aquela, o nosso cérebro vai e procura aquela memória e acha e traz ela para a consciência, a nossa mente, na verdade, ela está mais parecida com experiências. Estou tentando conectar uma coisa com a outra para você entender. Veja, no momento em que você aprendeu a fazer aquela receita de bolo, você aprendeu algo e teve um pequeno instante de experiência. Mas quando você vai fazer a receita de fato, você precisa se recordar das regras aprendidas, da receita em si aprendida, porque a experiência não estava dentro da receita, você não era a receita em si.
mas você estava, o seu corpo, fazendo algo externo, aprendendo algo externo, que lá na frente você precisa trazer para a consciência, ou seja, recordar, literalmente pensar como se faz a receita. Diferente de algo implícito, que está mais relacionado à experiência do usuário, nós não temos a consciência clara daquilo. Por isso que eu citei a questão do andar. Quando eu ando, não é algo externo a mim, está dentro da mim. Sou eu, né? Quando eu ando, a experiência própria minha, comigo mesmo, dentro da minha existência. Então, a memória implícita, ela carrega por si só essa experiência relacionada. Claudeci, o que isso tem a ver com o Noah? Vamos lá. O Noah, ele não tem medo de altura por si só. Claro que quando nós estamos em uma cobertura, por exemplo, o Noah tem medo de olhar, porque ele tem medo de altura sim. Mas o medo de altura com relação a subir nos meus ombros não está relacionado àquela altura de 1 metro, 2 metros. Por isso que eu falei do parkour. Quando ele sobe na caixa do parkour que tem 2 metros de altura, ele não sente medo. Mas nos meus ombros, sim. Isso me recorda uma experiência que nós tivemos quando o Noah estava por volta de 4, no máximo 6 meses de idade. O Cadu, meu cachorro mais velho, ele saiu correndo atrás de uma cachorrinha na rua, que, mais engraçado que pareça, o nome da cachorrinha era o mesmo nome da minha esposa. Quando nós mudamos para a rua, as pessoas ficavam gritando, Janaína, Janaína, e a gente pensou, por que está gritando a gente? Acabamos de nos mudar. E era a cachorra lá do vizinho. Então, uma cachorrinha muito simpática, alegre, ela saiu correndo pelas ruas e o Cadu saiu correndo atrás. E nesse dia eu estava com o Noah no colo e a Janaína estava tomando banho. Então eu fui atrás do Cadu. Cadu volta, né, com aquela preocupação dele ser atropelado no meio da rua, etc. E o Noah no meu colo. Em um determinado momento, tentando parar a corrida do Cadu para ele não correr para o meio da rua, eu lancei o pé na frente do Cadu para ver se ele parava, só que ele não parou. Nesse momento, o Cadu me leva junto com o pé, eu com tudo e o Noah. E nós dois caímos para trás, nós caímos e batemos a cabeça. E a partir desse dia, nós ficamos preocupados com a situação. Graças a Deus não teve nenhum tipo de sequela. Porém, hoje, quando eu peço o Noah para subir no meu ombro, é visível que alguma coisa, um medo que ele não sabe explicar, está enraizado, está implícito na pele e na experiência dele. Então, veja, isso pode ser um divisor de águas quando nós estamos educando os nossos filhos. E você compreender sobre isso pode fazer uma diferença enorme para você ajudar a sua criança a sair dessa situação. Por quê? Quando eu tenho uma experiência que é no mínimo traumática e eu consigo fazer a criança trazer aquilo para a consciência, eu ajudo ela a entender o medo e conscientemente enfrentar o medo. Para quê? Uma vez enfrentando o medo, ele consiga criar novas experiências e que essas experiências sejam positivamente mais fortes do que as experiências anteriormente negativas. Entende? Então, por isso que é importante você e eu entendermos na criação dos nossos filhos esse conceito da memória implícita versus a memória explícita. Muitas das vezes o seu filho, ele tem medo de algo, ele tem receio de fazer alguma coisa por causa de uma experiência passada, de um momento que ele viveu na própria pele, né? É importante dizer isso, que é uma experiência vivida, não externa, como por exemplo a receita do bolo, mas uma experiência vivida. E aquela experiência trava todo o aprendizado e o crescimento. Alguns vão chamar isso de bloqueio emocional. Nós temos diversos bloqueios emocionais durante a nossa vida. Daí a importância de nós pais entendermos este conceito para que a gente possa ajudar os nossos filhos a saírem desse ciclo de medo e trazer para a consciência, trazer a memória implícita para a memória explícita, consciente daquilo que está acontecendo. Uma vez consciente, eles teriam a capacidade de tomarem a decisão consciente, explícita, de enfrentar aquele medo e criar uma nova experiência. Falei com vocês em alguns vídeos anteriores, quem acompanha o canal, sobre como é importante o ambiente em que nós vivemos, como é importante as pessoas com quem nós convivemos. Esse tipo de memória está muito relacionada a isso. Aonde o seu filho cresce, com quem ele cresce, as experiências que ele tem, influencia muito na vida adulta dele. Entende? Então, eu espero que você tenha compreendido esse conceito de memória
e que isso possa ajudar você na próxima vez em que o seu filho pegar uma birra, em que o seu filho não fizer aquilo que você quer, ou o seu filho fizer algo e não souber te explicar, você já vai se recordar, pode ser alguma experiência. Veja só, inclusive as experiências explícitas e implícitas, ou melhor, a experiência, a memória implícita, ela pode ter muita relação com a forma com que você fala com o teu filho. Às vezes ele tem medo de te pedir alguma coisa, às vezes o Noah tem medo de me pedir alguma coisa por causa da experiência passada, da minha reação quando ele pediu qualquer outra coisa. O cérebro tentando proteger ele traz isso inconscientemente, ele não sabe explicar, mas está ali, implícito no corpo e em cada célula do corpo dele, em cada momento, em cada pensamento. É assim que a mente humana funciona. Claro, eu não sou neurocientista, te aconselho sempre a procurar outras informações, mas aqui fica esse pequeno conselho. Tente entender as lembranças e experiências que o seu filho passou para ajudá-lo na criação. No mais, se você chegou até aqui, eu te agradeço e até o próximo vídeo.